Olá, pessoas, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas da anatomia do sistema nervoso, a aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com a anatomia da medula espinal. Vamos ver algumas características morfofuncionais sobre a medula, algumas características anatômicas, alguns aspectos funcionais, alguns aspectos clínicos que sejam relacionados com essa estrutura tão importante do sistema nervoso, da parte central do sistema nervoso. Costumeiramente, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham, vocês podem me enviar um e-mail ou deixarem nos comentários que nós podemos discutir sobre esses assuntos. Espero que vocês aproveitem. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, a nossa medula espinal, o termo é esse mesmo, medula espinal, o termo mais recente, pela nossa terminologia anatômica, não é medula espinhal, e ela é diferente da nossa medula óssea. Medula óssea é aquele conteúdo gelatinoso ou gorduroso que se encontra no interior dos ossos. A medula espinal, ela é uma estrutura que faz parte do sistema nervoso central e ela se localiza no interior do canal vertebral. Lembram lá das nossas vértebras que tinham o forame vertebral? E quando essas vértebras elas estavam alinhadas umas sobre as outras, formava para nós um canal vertebral. E esse canal vertebral, ele é preenchido, então, pela nossa medula espinal. Então, nessa imagem, você pode observar, então, a medula espinal preenchendo aqui o nosso canal vertebral. E aqui uma medula que foi retirada, dos ossos. Então, a parte central do sistema nervoso foi totalmente retirada do esqueleto, para demonstrar justamente isso, o encéfalo e a medula espinal. Essa medula, ela mede aproximadamente 45 centímetros. Isso quer dizer que a medula, ela não preenche totalmente o canal vertebral de um indivíduo adulto. Isso quer dizer que essa medula, ela termina antes. Então, durante o desenvolvimento da criança, o crescimento ósseo é muito mais acelerado, é muito mais evidente do que o crescimento das estruturas do sistema nervoso. E uma dessas estruturas que não acompanha o crescimento ósseo é a medula espinal. Então, no indivíduo adulto, a medula espinal ela é menor do que a coluna vertebral. Isso quer dizer, então, que o final da nossa medula ela se dá no nível vertebral de L1. O nível vertebral acontece no nível da nossa primeira vértebra lombar. Então, nesse ponto que vocês estão observando aqui, onde termina a medula, ela coincide com o segmento vertebral de L1. Então, o que tem abaixo dessa medula? O que tem abaixo desse ponto, então? O que tem aqui abaixo são raízes nervosas, que em conjunto recebem a denominação de cauda equina. Então eu sei que a estrutura mais superior da medula, que está no limite cranial da medula, é o nosso tronco encefálico. E a estrutura mais inferior aqui da nossa medula, ela termina numa ponta aqui, no nível de L1, chamada de cone medular. Abaixo desse cone medular, nós temos a cauda equina. Tudo bem? No feto, existe uma equivalência entre tecido nervoso, no caso a medula, e o tecido ósseo, no caso a nossa coluna vertebral. Então, no feto, essa disparidade, essa diferença, ela é menor
né? À medida que essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, a medula não acompanha esse crescimento, então ela fica menor e termina aqui no nível vertebral de L1, tá certo? Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, a estrutura mais inferior da medula chama-se cone medular. Quando eu olho aqui nesse esquema, eu tenho aqui a medula, chega num ponto que a medula termina, olha aqui, tem uma pontinha aqui, ó. Se eu observar nessa ressonância magnética, tá bem exagerada as curvaturas aqui, mas eu consigo identificar essa pontinha aqui, né? Essa estrutura é o cone medular, né? Então, se nós marcarmos essa estrutura, né, vamos marcar ali para vocês observarem bem. Então, quando eu observo aqui, ó, essa estrutura aqui, essa ponta, e essa estrutura que vocês estão vendo aqui, é o nosso cone medular. É nesse ponto que termina a nossa medula, né? E aí, o que tem abaixo desse cone medular? Se vocês olharem nessa imagem, vocês podem ver várias e várias ramificações. Olha aqui, ó, essas ramificações todas aqui, ó, né? Várias e várias ramificações. Todas essas raízes nervosas, nós as chamamos de cauda equina, né? Em conjunto, essas raízes todas chamam-se cauda equina. Então, a estrutura final da medula é o cone medular, coincide com o nível vertebral de L1, e abaixo desse cone medular eu tenho raízes nervosas que se chamam de cauda equina. Né? Olha aqui, então essa ponta aqui é o nosso cone medular, abaixo dessa estrutura nós temos a cauda equina. Então, professor, quer dizer que abaixo de L1 eu não tenho mais medula? Isso mesmo, abaixo do nível vertebral de L1, nós não temos mais a medula espinal. Nós temos apenas a cauda equina. E é por esse motivo que as anestesias, que as punções, olha aqui, ó. Então aqui nós temos uma figura demonstrando uma punção, né, lombar. E essa punção lombar, ela está sendo realizada abaixo do nível vertebral de L1. E por que isso? Porque nesse ponto não há risco de lesão medular. Não tem como essa agulha, né, transpassar totalmente aqui as estruturas e provocar, por exemplo, uma paraplegia. Porque nesse nível, né, que está sendo identificado aqui está mostrando L5, né? Nesse nível que está sendo demonstrado aqui, não há mais a medula, só tem a cauda equina. Né? O máximo que pode acontecer é a ponta dessa agulha, né, provocar uma pequena laceração numa raiz nervosa e a pessoa ficar com uma parestesia, com um formigamento, um pouquinho de perda de força muscular, mas é uma coisa temporária. Né? Nós já vimos isso, que as fibras nervosas elas são dotadas de capacidade de regeneração. Tudo bem? Então, cone medular é a estrutura terminal da medula. Abaixo desse cone medular, nós temos um grupo de raízes nervosas que saem pelos forames intervertebrais aqui, chamado então de cauda equina. Nessa imagem eu posso observar justamente isso. Olha aqui, essas fibras aqui, ó, nesses fios que vocês estão observando, em conjunto formam para nós a cauda equina. Tá certo? E aí ficou claro também, né, do motivo de uma punção ser executada abaixo do nível vertebral de L1, para que não se tenha o risco de ocorrer uma lesão medular. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu observo na estrutura da medula, então aqui eu tenho a medula, a coluna vertebral, a região cervical. Aqui eu tenho uma imagem mais detalhada. Então aqui é a medula. Isso que vocês estão vendo em amarelo aqui, isso aqui é a medula.
Vejam que saindo da medula, eu tenho alguns fios. Tá vendo aqui esses fiozinhos? Aqui dá para ver bem certinho, olha aqui esses fiozinhos. Esses fiozinhos são as nossas raízes nervosas. Essas raízes, elas vão se juntar para formar os nossos nervos. Então, os nossos nervos espinais, eles são formados pelas raízes nervosas, a raiz sensitiva e a raiz motora. Então, eu tenho uma raiz sensitiva que é posterior, uma raiz motora que ela é anterior. Essas duas raízes se juntam e formam para nós o nervo espinal. Ao todo, são 31 pares de nervos espinais, né, distribuídos por todo o trajeto da nossa medula espinal. Todos esses nervos, eles são nervos mistos, né? Todos os 31 pares são nervos mistos. Tudo bem? Esses nervos, então, eles coincidem com as regiões medulares. Então, na nossa medula espinal, nós temos uma região cervical. Lembra da coluna vertebral? Tinha lá a região cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Na medula espinal, eu tenho uma região cervical, uma região torácica ou segmento torácico, uma região lombar, uma região sacral e uma região coxígea. E aí vocês podem me perguntar: poxa, professor, o senhor acabou de me falar que a medula termina em L1, mas que ela é dividida em regiões que coincidem com a coluna vertebral. Lembram que eu disse para vocês que no feto existe aproximadamente uma equivalência entre osso e medula? Então, no feto eu tenho certinho região cervical, torácica, lombar, sacral, né? À medida que esse feto vai se desenvolvendo, a criança nasce, o crescimento ósseo é mais rápido do que o do sistema nervoso central, que não acompanha. E é por isso que a nossa medula termina aqui, ó, em L2, em L1, né, segmento vertebral de L1. Quando eu observo uma imagem anterior, vamos voltar aqui uma imagem. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho os 8 pares de nervos cervicais, eu tenho os 12 pares de nervos torácicos, os 5 pares de nervos lombares, os 5 pares de nervos sacrais e um coxígeo. Vejam, os 5 pares de nervos sacrais e um coxígeo estão aqui, ó, todos agrupadinhos no nível de L1. A raiz nervosa desses nervos, elas saem, descem e vão lá para a saída na região sacral. Então, essas raízes que constituem para nós a cauda equina saem aqui da medula, né? Medula lombar, medula sacral, e vão continuar lá nos seus segmentos vertebrais, né? Então, apesar da nossa medula não acompanhar o crescimento ósseo, os nervos, as raízes nervosas se alongam, acompanham o crescimento do osso e saem. Então, é por isso que eu tenho essa divisão em regiões, né? Primeiro, porque no feto existe uma equivalência, eu consigo identificar certinho essas regiões, tanto vertebrais quanto medulares. Depois, né, essa equivalência ela é perdida. E aí o que ficam são as raízes nervosas, né? Não fica mais a medula. Quando nós observamos isso, né, dessas regiões, vocês já devem ter ouvido falar de traumatismos medulares que provocaram uma tetraplegia ou uma paraplegia. Tetraplegia quer dizer que a pessoa tem alteração motora e sensitiva nos 4 membros. Então, toda lesão cervical
a medula cervical, ela vai provocar uma tetraplegia. A pessoa vai ter alteração motora de movimento e alteração sensitiva nos membros superiores, no tronco, nos membros inferiores. Abaixo do segmento cervical, então, uma lesão que aconteça no segmento torácico, lombar ou sacral, né? Aí já cai no nível da paraplegia. Então, ele tem variados níveis de paraplegia que são resultante, né, de traumas medulares. Tudo bem? Quando o trauma é muito baixo, né, abaixo de L1, né, então teve uma lesão sacral, né, teve um trauma na região sacral. Esse trauma pode provocar alterações, né, nas raízes nervosas, não propriamente na medula, tá? Porque a medula já terminou aqui nível de L1, tá? Mas vai provocar lesões nas raízes nervosas, tudo bem? Então, eu tenho distinção, né, desses traumas de acordo com a região que foi comprometida. Se ficou dúvida nesse termo, nesse item, mande lá para mim que eu respondo para vocês. Uma outra característica importante que existe na medula são as chamadas intumescências. Intumescência é uma região dilatada na medula, uma dilatação. Então, eu tenho uma área mais dilatada aqui na região cervical, eu tenho uma outra região mais dilatada aqui na região lombosacral, né? Por isso, eu tenho uma intumescência cervical, eu tenho uma intumescência lombosacral, né? Essas intumescências são relacionadas com a inervação dos membros. Então, aqui no caso da intumescência cervical, eu tenho uma dilatação, eu tenho uma maior quantidade de substância cinzenta. Isso significa que eu vou ter uma maior quantidade de neurônios, né, que vão inervar os membros superiores. Ora, os movimentos delicados de coordenação motora fina exigem uma maior quantidade de neurônios para esse objetivo. Já na intumescência cervical, ou lombosacral, desculpem, nós temos também uma maior quantidade de substância cinzenta, então eu tenho mais neurônios. Por que eu teria mais neurônios para a inervação dos membros inferiores? Nos membros superiores é justificável. Eu tenho lá movimentos altamente precisos de coordenação motora fina. E nos membros inferiores? Por que eu preciso de ter uma região mais dilatada com uma quantidade maior de neurônios? A resposta é simples. Porque os músculos são muito maiores. Tem muito mais fibras. Tendo muito mais fibras musculares, eu preciso de ter mais neurônios também para inervar esses músculos. Tudo bem? Então, na intumescência cervical, ela existe, tem mais neurônios ali, porque são movimentos de precisão, movimentos de coordenação motora fina. Já na intumescência lombosacral, né, que vai dar origem ao plexo lombosacral, eu tenho músculos grandes, com uma grande quantidade de fibras que desempenham muita força. E por isso eu também preciso de ter mais neurônios. Beleza? Tranquilo, né? Bom, com base nisso, né, a nossa medula ela possui algo chamado de dermátomo. O que seria um dermátomo? Por definição, dermátomo é uma região da pele inervada por um único segmento medular. Então, é como se eu dividisse o meu corpo todo, né, com base naqueles nervos cervical, torácico, lombar, sacral, coxígeo, né? É como se eu, então, dividisse todo o meu corpo nessas áreas sensitivas. Então, lá,
Essa região, então, da cabeça recebe só a inervação do C2, ou seja, segundo par de nervo craniano. Essa região do ombro, C4, ou seja, o quarto par de nervo craniano. O meu polegar aqui, a região aqui do polegar, é inervada pelo segmento de C6. Poxa, então eu tenho esse mapa sensitivo no meu corpo. Isso significa o quê? Significa que quando uma pessoa tiver uma lesão, tiver um traumatismo vertebral, tiver uma paraplegia ou uma tetraplegia, nós temos testes físicos, no caso teste de sensibilidade cutânea, que pode determinar qual é o segmento medular que está sendo acometido. Então, se a pessoa tem sensibilidade no dedo médio, mas não tem sensibilidade no polegar, né, olha aqui, dedo médio, inervação de C7, polegar, inervação de C6. Significa, então, que até C6 tem lesão. Abaixo de C6 está normal. Quer dizer, a pessoa consegue sentir, né? Ela tem sensibilidade aqui em C7. Então, de C7 para cima, ela não tem sensibilidade. Então, eu consigo determinar um nível, né, sensitivo para essa lesão. Tudo bem? Da mesma forma, no membro inferior, né? Então, eu tenho lá todo o meu mapa sensitivo do membro inferior também. Beleza? Uma outra situação agora são os miótomos. Se dermátomo era uma pele, mio vem de músculos, né? Então, miótomo é um músculo ou um grupo muscular que recebe inervação de um único segmento medular. Lembram lá que eu acabei de falar para vocês de C6 para o polegar, C7 para o dedo médio? Aqui eu posso testar se o C6 e o C7 funcionam também. Por quê? Olha aqui, ó, nível de C6, né, eu tenho lá o músculo bíceps braquial. Então eu tenho como testar, né, também a atividade motora. Então os dermátomos me dão uma ideia, me dão uma noção do nível, né, de lesão, por exemplo, sensitiva. E os miótomos me dão uma ideia do nível de lesão motora. Ou seja, né, com base nesse conhecimento, eu sei que se a pessoa conseguir fazer, né, esse movimento aqui, né, de afastar o dedo mínimo, que é a abdução do dedo mínimo, né, ele tem lá a inervação de T1 preservada, por exemplo, né? Então, esses miótomos são músculos ou grupos musculares que são inervados por um único segmento medular. Da mesma forma, eu consigo então ter essa noção, a lesão sensitiva e de lesão motora. Agora pode não fazer muito sentido para vocês, mas quando vocês estiverem fazendo a parte clínica de vocês, né, e forem fazer testes neurológicos, isso vai fazer muito sentido. Tudo bem? Vamos lá. A nossa medula, ela é envolvida pelas nossas meninges espinais. Então, essas meninges são membranas constituídas por tecido conjuntivo, que envolve, então, a medula e envolve também o nosso encéfalo. São 3 membranas, da mais externa para a mais interna, a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. Então, são 3 membranas. A dura mater, nessa peça real, é muito difícil de nós encontrarmos a aracnoide, então eu tenho aqui a dura mater e eu estou vendo aqui, ó, tá vendo essa membrana mais branquinha aqui, ó? Essa membraninha aqui, ela faz parte da pia mater. Tudo bem? No esquema eu tenho dura mater, aracnoide mater e a pia mater. Na peça anatômica eu tenho a dura mater e eu tenho a pia mater. Tá certo?
vamos lá. Dura mater, a membrana mais externa, meninge mais externa. Esse termo meninges, né, você já deve ter ouvido falar dela. Vem lá uma doença muito comum, né, que você já deve ter ouvido falar, meningite. Então a meningite é a inflamação das meninges, não só da dura mater, mas qualquer meninge pode, né, ter inflamação. Então aqui a dura mater é a meninge mais externa, é a mais grossa, é a mais espessa. Ela se continua com a meninge encefálica, continua com o epineuro. O que é o epineuro mesmo? Epineuro é o envoltório mais externo do nosso nervo. Olha aqui, ó. Então a dura mater ela continua aqui bem no começo com o epineuro. Um outro detalhe importante para a dura mater. A dura mater é a única meninge que é vascularizada, então ela tem vasos sanguíneos, você pode observar aqui, ó, tem um vaso sanguíneo aqui, e a dura mater ela é inervada, ou seja, ela possui terminações nervosas. Então, além de ser mais espessa, ter mais tecido conjuntivo, ser mais dura, ter vasos sanguíneos, a dura mater também é inervada. Então, ela transmite sensibilidade para o nosso sistema nervoso central. Tudo bem? Nessa peça anatômica que eu tenho a dura mater, que é bem evidente, né? Aqui o nervo espinal, aqui as nossas raízes nervosas. A aracnoide mater recebe essa denominação porque ela possui trabéculas. As chamadas trabéculas aracnoides são muito finas, muito delgadas, né? E entre a aracnoide mater e a pia mater existe um espaço bem grande chamado de espaço subaracnoide, né? Então aqui no nosso esquema, no nosso desenho, eu posso ver a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. Aqui então nesse esquema, né, osso, dura mater, aracnoide mater, né, e aqui a pia mater. Entre os dois eu tenho um grande espaço chamado de espaço subaracnoide. Já a pia mater é a meninge mais interna, fica aderida ao tecido nervoso. Dessa forma, aderida ao tecido nervoso, ela confere a forma para as estruturas do sistema nervoso central. Então, o formato do nosso encéfalo é daquele jeito porque eu tenho a pia mater. Então, ela confere essa forma. Tá? Então, ela está aderida ao tecido nervoso, aderida na medula, aderida ao encéfalo. Né? Então, essa é a nossa pia mater. Um detalhe importante para a pia mater aqui na medula é que ela se estende. Lembra o que eu disse para vocês? Né, que a nossa medula termina numa estrutura pontiaguda aqui, chamada de cone medular, que coincide com o nível vertebral de L1. E abaixo desse nível tinha lá a nossa cauda equina. Dentro dessas raízes todas, um filamento ele se destaca mais, chamado de filamento terminal, que se adere ao que nós chamamos de saco dural, que é essa estrutura aqui, né, final, que fica aqui na região sacral, e o filamento terminal se adere ao nosso osso. Tá? Observando nessa imagem, aqui é a medula, essa ponta aqui é o cone medular, e essa estrutura aqui, ó, esse fiozinho aqui, ele é o nosso filamento terminal. Todas as outras raízes constituem a cauda equina. Né? Se nós tivéssemos a nossa aula prática e a nossa prova prática, né, vocês teriam que identificar nessa medula, nessas raízes todas, qual que é o filamento terminal. Não é difícil, é bem tranquilo, porque é o único que continua-se aqui com o cone medular. Tudo bem? Vamos lá. Entre essas meninges existem espaços, chamados de espaços meníngeos. Né? O primeiro deles chama-se espaço epidural, que é o espaço entre a dura mater e o periósteo do osso, no caso aqui o periósteo da vértebra.
Então, o espaço entre a dura mater e o periósteo da vértebra, nós chamamos de espaço epidural. Nesse espaço, existe uma grande quantidade de tecido gorduroso para manter a medula no seu local dentro da vértebra. Existe um plexo venoso bem importante, né? Plexo venoso vertebral. E ainda alguns vasos, algumas artérias, né? Nesse local é feita uma anestesia chamada de anestesia peridural. Uma anestesia um pouco mais superficial, né? Um pouco mais com menos segmentos medulares atingidos. O próximo espaço chama-se espaço subdural. É o espaço entre a dura mater e a aracnoide mater. É um espaço virtual, uma pequena quantidade de líquido que impede o colabamento dessas meninges, tá? Então, o espaço subdural entre a dura mater e a aracnoide mater. É um espaço virtual, então muito reduzido, e no qual existe uma pequena quantidade de líquido, né, só para impedir que essas meninges grudem. O último espaço chama-se espaço subaracnoide, que é o espaço entre a aracnoide mater e a pia mater que está aqui. Nesse espaço subaracnoide, vamos voltar aqui uma imagem, que é esse espaço aqui, que é maior agora. Então, nesse espaço subaracnoide é onde ocorre a circulação do líquor, né, o líquido céfalo-raquidiano. E é nesse espaço que é realizada a anestesia raquidiana e que é realizada também a punção lombar. Vamos ver aqui adiante. Então, quando existe a suspeita de uma meningite ou de uma encefalite, existe a necessidade de se fazer uma punção. Essa punção ela é feita em um nível abaixo de L1 e em um espaço chamado de espaço subaracnoide, porque é onde existe a maior quantidade do líquor. Nós vamos ter uma aula só sobre líquor, né? Então, uma das próximas aulas vão ser sobre líquor, e aí nós vamos discutir um pouquinho mais sobre esse líquido. Internamente, então, num corte transversal da medula, então a estrutura da medula espinal, eu tenho um corte transversal. A medula, ela é dividida, ela é constituída de uma substância cinzenta, que é central, e uma substância branca, que é periférica. A substância cinzenta, ela se organiza em cornos ou colunas. Cornos ou colunas. Então, eu tenho um corno posterior da medula, eu tenho um corno anterior da medula. O corno posterior, ele recebe as informações sensitivas. Então, lembram lá da temperatura, que é captada por receptores na pele? Essa temperatura é captada por receptores, é transportada por nervos sensitivos que chegam no corno posterior da medula. Aqui no corno posterior da medula existem interneurônios que mandam essa informação lá para o nosso encéfalo. O corno anterior da medula, ou coluna anterior da medula, ela é motora. Então aqui eu tenho neurônios multipolares que estão conectados aos nossos músculos, né? Músculo liso, músculo estriado esquelético, estriado cardíaco, né? Então, eles saem aqui do corno anterior. Observando a substância branca, ela é constituída como funículo posterior, funículo lateral e funículo anterior. Ainda existe um canal central da medula, por onde ocorre a circulação do líquor, uma fissura mediana anterior e um sulco mediano posterior. Essas são as estruturas. Além de ter uma raiz motora, então a raiz ventral é motora, e uma raiz dorsal que é sensitiva. Observando nessa imagem, eu tenho corno posterior, o corno anterior, o funículo lateral, o funículo posterior, o funículo anterior, a fissura mediana anterior e
o sulco mediano posterior. Aqui o canal central da medula. Na medula torácica, no segmento torácico, existe uma projeção lateral aqui, chamada de coluna lateral, que faz parte do sistema nervoso autônomo. Então, essa coluna lateral, ela só é encontrada no segmento torácico e ela tem relação com o nosso sistema nervoso autônomo. Faz parte também da medula, né, falar um pouco sobre os arco-reflexos. Então, o arco-reflexo pode ser simples ou segmentar. No arco-reflexo simples, envolve apenas um único segmento medular. Então, eu tenho uma informação sensitiva, ela chega no corno posterior, faz sinapse aqui com o interneurônio, que faz uma sinapse, né, com o neurônio multipolar motor, que vem para o músculo. Então, aquele reflexo do martelinho no tendão, né, esse reflexo é captado pela via sensitiva, vai para o nosso corno posterior, faz sinapse com o neurônio motor e o músculo contrai. Envolveu só um segmento da medula. Por isso, o arco reflexo simples. Está bem descrito aqui, né? Se tiverem dúvida nos passos, né, deem pausa no vídeo e vejam os passos que estão ocorrendo aqui. Já o arco reflexo composto é um pouco diferente. Eu tenho um estímulo, imagine que você esteja andando e pisa num prego ou num espinho. Essa informação gera primeiro um arco reflexo simples, né, porque você não vai ficar com o pé em cima do prego ou em cima do espinho. Faz você retirar primeiro. Por isso chama-se reflexo de retirada. Né? Ao mesmo tempo, a informação ela sobe. Para quê? Para informar ao nosso encéfalo de que ocorreu uma lesão, de que está doendo, né? Então, esse processo envolve estruturas supramedulares, né? Envolve o nosso encéfalo. Envolver o encéfalo é um arco reflexo composto. Então, o arco reflexo simples é só o ato de retirar. Encostou a mão na chapa quente, eu tiro. Mas a informação de que estava quente, a informação da dor, ela é enviada para o nosso encéfalo, né? E é por isso que chama-se arco reflexo composto ou arco reflexo suprassegmentar. Ou seja, está envolvendo outras estruturas que não a medula. Está envolvendo também, né, o nosso encéfalo. Aqui, então, está bem descrito esse arco reflexo composto, suprassegmentar. Eu tenho um estímulo. Esse estímulo é transportado pela via sensitiva para o corno posterior da medula. Lá no corno posterior da medula faz sinapse com o interneurônio. Esse interneurônio imediatamente ativa o neurônio multipolar aqui no corno anterior para que eu faça a retirada. Ao mesmo tempo, essa informação ela sobe lá para os nossos centros superiores, para o nosso encéfalo, para informar, né, que ocorreu um processo de dor. Então, envolveu estruturas supramedulares, acima da medula, já não é mais um arco reflexo simples, e sim um arco reflexo composto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, né, mande um e-mail, deixe nos comentários, vamos discutir mais sobre esse assunto. Né? Quem quiser se aprofundar mais, mande um e-mail que eu passo literaturas, né, artigos para que vocês possam estudar. Essa aqui é um texto, uma imagem retirada, né, de uma conta do Instagram que fala só sobre neurociências. Né? Então, quem tiver mais dúvidas, acessem lá, dê uma olhadinha. Sempre é bom aprender mais. Espero que gostem. Até a próxima e um bom dia.